O presidente da República, Filipe Nyusi, acompanhado pela esposa Isaura Nyusi, foi legalmente o primeiro cidadão a exercer o seu dever cívico às 7h30, um ato que teve lugar na escola secundária da Josina Machel, no coração da capital moçambicana. Nyusi apelou serenidade, calma e afluência massiva dos moçambicanos no país e na diáspora a votar. Eu e a minha esposa já cumprimos o nosso dever, quando votamos. E ontem fizemos uma exortação à nação, onde pedimos para que todos os moçambicanos aderissem a este processo. E aqui na cidade de Maputo estamos a amanhecer com chuvisco, mas na nossa tradição é bênção. E acredito que o dia vai continuar desta forma. Continuamos a apelar para que todos continuemos assim serenos, calmos, para cumprirmos, para festejarmos. E assim como que vieram observar o nosso processo se sintam também realizados por terem assistido um processo limpo, transparente, e os órgãos todos que nós apelamos para que continuem a fazer o seu trabalho como estão a fazer. É verdade, sob pressão, é muita gente que vai aderir. E pedir por outro lado, um amigo meu que esta manhã me telefonou a dizer que acredito que vai ser primeiro, mas não se esqueça do cartão. Porque muitas das vezes a gente fica lá, depois de repente já esquecemos o cartão ou esquecemos o bilhete. Façam isso agora, antes o exercício para os que não partiram da casa. E desejar a todos os moçambicanos, aqui no território nacional, na diáspora, aqueles 9 países que vão votar, que tudo corra como nós, os moçambicanos, queremos, para que a nossa democracia, de facto, ajude o desenvolvimento do nosso país. Pedir também, por outro lado, que não haja um grupo de cidadãos a agitar os outros ou a ameaçar, que tudo aconteça dentro da paz, da tranquilidade. E também pedir, de outra vez pedir, e vou voltar a repetir, e o jogo tem 90 minutos. Os 90 minutos depois de apito é que se sabe qual é o resultado, evitarmos anunciarmos resultados antes do tempo, quando está-se a jogar 15 minutos ou 20 ou ao intervalo, proclamar o vencedor uma equipa. Vocês conhecem equipas que viram o resultado na última da hora, então por isso mesmo temos que estar todos concentrados, e não no sentido de perturbar o processo. Muito obrigado a todos e mais uma vez convido a todos os moçambicanos com o direito de voto desta vez, para poderem aderir ao processo, estarmos todos nós juntos e cada um com a sua responsabilidade. Os 43 dias, mais 2 de reflexão, ajudaram para nós podermos decidir. Hoje é só para vir confirmar aquilo que já decidimos ao longo do tempo. Na escola secundária Josina Machel estão instaladas 5 mesas de votação. Os alarmes sobre casos suspeitas de tentativa ou que podem influenciar numa fraude eleitoral começaram a soar logo pela manhã e vieram de um candidato presidencial, Lutero Simango, que também votou na escola secundária Josina Machel. Simango denuncia alegado impedimento dos delegados do partido de participação nas assembleias de voto, o que viola a lei eleitoral. As consequências deste ato podem ter impacto negativo, alerta Simango. E infelizmente, neste momento em que estou a falar convosco, indivíduos ou elementos indicados pelo MDM para fazerem parte destas mesas de votação estão sendo negados de estarem presentes nas mesas. E a recusa da presença de elementos indicados pelo MDM para fazerem parte das mesas de votação é uma violação grave da legislação eleitoral moçambicana. E a negação da nossa participação é uma conspiração. Se não cumprirem com a lei, nós vamos reagir. E a nossa reação será totalmente negativa. Pois o que nós queremos é que este processo ocorra de uma forma transparente, justa e transparente. A recusa da presença dos elementos do MDM e a recusa de entrega dos credenciais aos nossos delegados só cheira fraude.
Por força da lei dos partidos políticos com assento na Assembleia da República, devem ter representantes em todas as mesas de votação. Recenseado na província de Inhambane, a quando do exercício do cargo de governador da província do mesmo nome, Daniel Francisco Chapo, acompanhado pela esposa, votou pelas 7h30 na escola primária completa do 1º e 2º grau do 3º Congresso. Após exercer o seu dever cívico de votar e de ser eleito, Daniel Chapo apelou à participação massiva e ordeira dos eleitores e da população em geral. Bom dia à população moçambicana, bom dia a todos os eleitores. Queria, em primeiro lugar, agradecer a toda a população moçambicana por esta oportunidade que temos hoje, que é um direito e ao mesmo tempo um dever de ser eleito e de eleger. Para além de agradecer e saudar ao povo moçambicano pelo trabalho feito durante os 43 dias da campanha eleitoral e os 2 dias de reflexão, queria, em primeiro lugar, pedir para que todos os eleitores possam se fazer hoje às urnas para exercerem este direito de votar, e aqueles que também vão ser eleitos também têm este direito. Queria, mais uma vez, apelar a toda a população moçambicana e, em particular, aos eleitores, para a semelhança do que nós fizemos durante a campanha eleitoral, que foi uma campanha pacífica, ordeira e sem violência, que hoje, portanto, todos os moçambicanos em idade eleitoral que se recensearam possam também exercer o seu direito de votar e ser eleito num ambiente de festa. Digo um ambiente de festa porque, como sabem, estamos a comemorar os 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique. As primeiras eleições aconteceram em 1994. De 1994 até 2024 passam 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique. E nós conseguimos perceber que durante a campanha eleitoral todos os moçambicanos estiveram em festa. Por isso a campanha foi ordeira, pacífica e sem violência. E o nosso apelo é que continuemos a ser assim durante o dia de hoje e mesmo depois de encerrarem as urnas e durante o processamento dos resultados, ou melhor, a contagem, mas também depois da divulgação dos resultados. Que seja um momento de festa para todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo, dos 30 anos da democracia multipartidária, e que todos nós possamos chegar ao fim e dizer que estas eleições foram eleições livres, justas e transparentes. Este aqui é o nosso apelo a todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo. Mais uma vez, queria apelar para que não fiquemos em casa, que não haja abstenções, que todos aqueles que recensearam, que estão em idade eleitoral, possam se deslocar de casa ou de qualquer outro local onde se encontram para irem votar, tanto a nível nacional como aqueles nossos irmãos que se encontram na diáspora. Estamos a falar da diáspora africana, mas também a diáspora europeia, porque temos, portanto, 2 áreas que têm direito ao voto na diáspora. Queremos mais uma vez apelar aos nossos irmãos que estão na diáspora para que também possam se fazer as urnas e exerçam o seu direito de voto. A província de Inhambane, com um pouco mais de 1 milhão de eleitores inscritos, elege 15 deputados para a Assembleia da República e 81 membros de Assembleia Provincial.
O candidato independente Venâncio Mondlane, suportado pelo partido Podemos, exerceu também o seu direito cívico esta quarta-feira na escola primária completa 25 de setembro, cidade de Maputo, e apelou à adesão massiva do eleitorado às mesas de voto, apesar das irregularidades eleitorais constatadas nas primeiras horas do dia, um pouco por todo o país. E fazer o melhor para votar o mais cedo possível, para que não se deixe tudo para a última hora, que é sempre muito complicado. Este é o primeiro ponto, portanto, quero que fique vincado que nós incentivamos que as pessoas votem, independentemente das irregularidades, dos ilícitos que foram registrados. E para começar, agora, para falar talvez de alguns casos notáveis, exatamente onde eu fui votar aqui, na Escola Completa 25 de Setembro, temos uma senhora que é presidente da mesa, que é não só funcionária pública, mas ela é titular de um dos órgãos mais importantes da inspeção econômica do país. E quanto a essa matéria, nós temos uma deliberação da CNE que é muito clara relativamente aos funcionários públicos como membros das mesas de votação. Portanto, notamos logo aqui um flagrante desta natureza. Mondlane, que falava em conferência de imprensa, denunciou a alteração da posição do partido Podemos no boletim de voto em alguns círculos eleitorais do país. O outro, neste momento, nós fizemos um registro para a candidatura à Assembleia da República dos 11 círculos eleitorais, em 10 círculos eleitorais, a posição do partido Podemos difere daquela que foi publicado no auto do sorteio que foi feito. No auto do sorteio, a indicação da posição do Podemos era a posição 17. E agora, em 10 círculos eleitorais, o Podemos aparece na posição 16, sendo que num dos círculos que é teto aparece na posição 15. Estou a falar da Assembleia da República, porque a nível das Assembleias Provinciais, como é sabido, é natural que isto vai variar em função da participação ou não do partido naquela Assembleia Provincial em concreto. Portanto, este é um dos pontos. Temos ainda um caso ainda por apurar de um dos círculos eleitorais em que no boletim de voto, pura e simplesmente, o partido Podemos nem sequer aparece. Outro ponto grave, de elevada gravidade, foi registrado exatamente aqui no distrito onde nós estamos. Em Canfumo, praticamente só nos deram metade das credenciais. A outra metade das credenciais, os órgãos eleitorais a nível distrital de Canfumo, rejeitaram assinar as credenciais. O candidato independente suportado pelo partido Podemos alertou que, se a situação persistir, o país poderá ter surpresas e que, desta vez, as eleições não terão o mesmo desfecho das eleições autárquicas anteriores. O candidato presidencial da Renamo, Sufo Mamata, apelou a todos os moçambicanos para afluírem em massa às mesas de votação para exercer o seu direito cívico, depois de votar com a sua esposa na escola secundária Josina Machel, cidade de Maputo. Queremos aproveitar este momento para exortar o povo moçambicano, os eleitores que foram inscritos e que deem cartão de eleitor, para que possam exercer o seu direito de voto. O Sufo Mamad, que falava esta quarta-feira em conferência de imprensa, apelou ao cumprimento da lei sem violência e intimidações aos eleitores neste processo e aos agentes da Polícia da República de Moçambique que estejam posicionados à distância recomendada das assembleias de voto, isto é, pelo menos 300 metros. Vamos deixar o apelo para a Polícia da República de Moçambique para que cumpra com a lei. Estar a 300 metros. E não gostaríamos de ver alguns dirigentes de alguns partidos a levar listas para assembleias de voto. Porque cada eleitor conhece o caminho, conhece a sua assembleia de voto. Queremos umas eleições livres, justas e transparentes.
queremos que seja respeitada a decisão dos moçambicanos. Por isso, eu com a minha esposa já exercemos o nosso direito de voto. O candidato também destacou que as eleições devem ser conduzidas de forma livre, justa e transparente e respeitar a vontade do povo moçambicano. A começar primeiro pela exclusão dos MMVs, dos partidos políticos a todos os níveis, dos órgãos eleitorais, de forma deliberada, têm vindo a excluíram durante a manhã toda os MMVs que têm direito de fazer parte da Assembleia de Voto. São várias situações dessa natureza, é o caso de Zobo, é o caso de Chibuto, mesmo aqui na cidade de Maputo, no distrito de Camachaquenho, no distrito de Camavote e outros lugares do país, assistimos a esta situação de exclusão de MMVs dos partidos políticos. Igualmente, verificamos a falta de credenciação dos delegados de candidaturas e a tentativa de inutilização de credenciais dos membros indicados pelo Partido Renamo. Igualmente, constatamos o uso de urnas sem tapa em várias assembleias ao longo do país. Verificamos também que ainda muito cedo já havia um processo de enchimento. Um exemplo disso é o caso da escola, é o caso do presidente da mesa da escola de Assembleia de Voto do Noroeste 2, que foi detido. Igualmente aconteceu um cenário igual na Cala Porto. Também temos informações de que esta situação repetiu-se na Cala Velha. E igualmente temos o cenário de uso de lápis para a votação. E esta situação também se estende por um pouco pelo país. Na escola 7 de Abril, como nós já tínhamos dito, uma senhora foi encontrada com boletins de voto previamente votados a favor do Partido do Poder. Lourenço Ferreira Bulha, candidato a governador para a província de Sofala, foi o primeiro a votar, tendo escalado a escola secundária da Ponta Geia quando eram acessivelmente 7 horas. Depois de ter exercido o seu direito de cidadania, Bulha manifestou satisfação e apelou à população beirense a votar e a ir para casa, de modo que não perturbe o ambiente nas assembleias de voto. Direito a voto constitucionalmente na Constituição consta que o direito a voto é o direito ilienável, não posso passar a procuração para ninguém, procuração forense, então estou satisfeito por este fato. Está calmo, sereno, esperar em casa. Queria aconselhar também aos eleitores, depois de votarem, vão para casa para ouvirem e verem os resultados na televisão. Esse é que é o conselho que eu queria dar. Por sua vez, José Domingos, candidato a governador para o Movimento Democrático de Moçambique, em Sofala, disse estar satisfeito por ter votado, mas avança insatisfação por estar a constatar irregularidades em algumas assembleias de voto ao nível da província. O que nós esperamos é que seja uma eleição verdadeiramente justa e transparente. Chegam-nos informações seguras de que há instruções bem claras, como a nova lei permite que os jornalistas, na hora de contagem, estejam na sala de contagem, podem filmar, e eles agora querem adotar uma maneira de não escrever no quadro o número de voto, contabilizar abertamente. Querem usar bloco, fique atento, que também nós estamos atentos para esta situação. Também temos informações seguras que estão a circular pela cidade ou pela província, feitos de observador, diretores de algumas escolas, para votar em todas as mesas, usando um tipo de produto para branquear o dedo. E nós vamos ficar atentos, porque a votação especial tem horário. Essa hora, qualquer um, daqui a pouco tem que votar. Agora, andar todo dia até a noite a votar, nós vamos ficar atentos nessa situação. O diretor do STAI também está a infringir a lei. Há uma instrução que foi emitida pela CNE, que diz que todo aquele que foi formador não pode estar nas mesas porque ele tem contrato vigente. E como eles têm interesses obscuros, estão a trazer os mesmos homens a trabalhar nas mesas, e os distritos todos dizem que o diretor provincial não lhes instruiu
a fazer isso. Algumas irregularidades poderão dar por nulidade desse processo quando eles quiserem brincar mal conosco. Já André Machbiri, candidato a governador para o partido da Renamo em Sofala, foi um dos últimos a exercer o seu direito de cidadania. E o local de votação foi no distrito do Dondo, onde, apesar de manifestar satisfação por ter votado, também apontou algumas incongruências no processo, sobretudo nos distritos, como é o caso do distrito de Nhamatanda. De facto, acabamos de exercer esse direito cívico, eu e minha esposa. O apelo que fazemos é que esta votação, esta eleição seja ordeira, que todo o cidadão eleitor não lhe seja impedido e que os órgãos de administração eleitoral também estejam a controlar como deve ser, assim como aqueles que mantêm a ordem. Falando deste assunto, tenho a lamentar, esta manhã tomamos conhecimento, por exemplo, em Nhamatanda, que os delegados de candidatura que tenham se inscrito numa escola não podiam ser delegados na outra escola. Não é? A lei diz que desde que seja no mesmo território geográfico. Então, a haver esse tipo de situação, ficamos preocupados. Então é necessário que a Comissão Nacional de Eleições, o STAI e todos os órgãos de apoio, em algum momento, peguem na lei e ajam de acordo com a lei. No entanto, apesar das controvérsias no que diz respeito aos ilícitos que os dois candidatos, como André Machbiri, assim como José Domingos, teriam manifestado insatisfação, há que referenciar algo tá em comum dos candidatos, relativamente à opinião que diz respeito à sensibilização dos eleitores para que se façam presentes nas mesas de voto. Estes são os relatos que podemos trazer aqui da cidade da Beira a partir destes pontos. Com imagens de Gilberto Botão, Faruco Alberto, TV Focus, Cidade da Beira. A Comissão Nacional de Eleições convocou a imprensa esta tarde para avaliar o processo de votação em curso no território nacional e na diáspora. O órgão reconheceu vários constrangimentos que condicionaram a abertura de algumas assembleias de voto no horário previsto. Não podemos ter medo do que está a acontecer. Acontece sim, mas há sempre medidas que estão a ser tomadas. São medidas imediatas. São quantos casos até o momento já registrados que o STAI tem conhecimento? É difícil quantificar neste momento, mas já vimos os vídeos que parecem reais e, portanto, as instituições policiais estão aí para agir, as instituições de justiça estão aí para agir e medidas apropriadas vão ser tomadas porque a lei prevê esses casos também. Paulo Quinica, porta-voz da CNE, falou ainda sobre casos de ilícitos eleitorais que têm sido registrados desde as primeiras horas do dia, sendo alguns deles em flagrante delito. Algumas situações também foram constatadas, principalmente que têm a ver com a afetação dos MMVs e delegados de candidatura. Para essas questões, a Comissão Nacional de Eleições reuniu em sessão extraordinária e deliberou que várias equipas multissetoriais envolvendo membros da Comissão Nacional de Eleições e do STAI e também várias sensibilidades políticas que encontramos nos órgãos eleitorais se deslocassem para esses locais para de perto passar e procurar encontrar uma solução enquanto decorre o processo eleitoral. A mesma instrução foi dada às províncias para procederem do mesmo modo. Portanto, onde há problemas, quer na cidade de Maputo, quer nas províncias, temos equipas que estão-se a deslocar para o terreno, que é para irem ver de perto e procurar encontrar uma solução. A fonte abordou igualmente as alterações da posição do partido Podemos no boletim de voto em algumas províncias do país. Uma delas tem preocupado sobremaneira os eleitores é o fato de haver aparentemente troca de posições no boletim de votos. O que sucede é que nem todos os partidos estão a concorrer em todos os círculos eleitorais. O que significa que, quando numa província temos, por exemplo, 10 concorrentes, quer dizer que haverá um concorrente que vai ocupar a 5ª
a 10ª posição, a 6ª posição, etc, etc. Mas quando numa outra província, um ou dois desses concorrentes não estão a concorrer, significa que as posições vão se alterar. Quem estava em 10º lugar, onde dois não concorrem, quer dizer que vai aparecer em 8º lugar. Então, é o que está a suceder com posições de algumas formações políticas. O órgão eleitoral volta a reunir-se esta noite para avaliar o processo e para analisar que medidas devem ser tomadas para o caso da Alemanha, onde o material de votação ainda não chegou, contudo considera o processo positivo. Ainda no que diz respeito às principais incidências, candidato do MDM reclama a exclusão dos seus delegados nas assembleias de voto e deu este pronunciamento na cidade de Maputo após ter exercido o seu direito de voto. Na escola primária completa 7 de abril, em Nacala Porto, província de Nampula, foi encontrada uma cidadã com boletins de voto previamente preenchidos a favor da Frelimo e seu candidato. Escola Primária de Nkovo, na mesa número 0100604, eleitores reclamam da falta de nome na lista e a única informação fornecida é que não podem votar. Escola Primária Unidade T3, na mesa número 0202-8908, contém apenas um delegado do partido Frelimo. Dom Carlos Matinho declara que a demora da abertura das mesas de voto em alguns pontos do país deve-se a problemas logísticos. Esta declaração foi dada na Escola Secundária da Pulana, quando foi questionado sobre as assembleias de voto que até às 9 horas ainda não se encontravam em funcionamento. Considerações finais. A Sala da Paz apela aos eleitores recenseados a continuarem a afluir em massa aos locais de votação para exercerem o seu direito cívico. Encorajamos os órgãos de gestão e administração eleitoral a prosseguir com ações necessárias, de modo que o processo continue a decorrer com a necessária tranquilidade. Nesta fase, é importante que os órgãos de gestão eleitoral continuem a dar assistência logística aos GMMVs, por forma que consigam dar vazão às longas filas de votação nas mesas. A Sala da Paz apela aos GMMVs a observarem escrupulosamente os procedimentos legais no processo de votação, por forma a evitar a possibilidade de agitação. A comunicação social tem estado a desempenhar um papel preponderante na divulgação das informações em tempo útil. Próximos passos. Este informe é apenas o início da nossa jornada de cobertura das mesas. Através dos nossos observadores e outras fontes de informação, a Sala da Paz irá continuar a monitorar o processo de votação durante o dia e durante o processo de contagem de votos. A chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições gerais moçambicanas, Laura Balari, diz que a abertura das assembleias de voto foi marcada pela ausência de alguns delegados dos partidos políticos. Laura Balari acrescentou que, em alguns casos, foi registrado a falta de conhecimento técnico para fazer o processo eleitoral por parte dos membros das mesas de voto. Da manhã, as nossas equipas enviaram os formulários de 74 mesas de voto e a nossa equipa central estive a analisar estes formulários. Com estes resultados, a missão observou que a maior parte das mesas de voto abriram a horas ou com algum retraso por ausência de material ou alguma falta de organização de mesas. Em segundo lugar, na maioria das mesas de voto, as nossas equipas observaram um ambiente calmo, dentro e fora das assembleias de voto, com uma afluência crescente de gente, muita gente às filas à espera de votar. Estamos a perceber isto. Até agora, não registramos incidentes
importantes na apertura das assembleias de voto, mas em alguns casos observamos que os membros de mesas de voto parece que têm alguma ausência de conhecimento técnico para fazer o processo eleitoral. As nossas equipas continuarão a observar durante toda a jornada eleitoral, mesmo também a contagem e apuramento dos resultados. Em declarações aos jornalistas esta tarde, após visitar a escola secundária da Apolana, onde funciona uma das assembleias de voto na cidade de Maputo, avançou que a abertura da votação decorreu sem incidentes e ambiente calmo, apesar dos impasses ora registados. Isto quer dizer que a nossa missão não legitima o processo eleitoral nem valida os resultados eleitorais. Gostaria também de sublinhar que a nossa missão vai fazer uma conferência de imprensa nesta sexta, o 11 de setembro, com os resultados preliminares de campanha eleitoral e também da jornada. Refira-se que neste processo a missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições gerais moçambicanas conta com 179 observadores em todas as províncias do país. Desde as primeiras horas desta quarta-feira, o ambiente foi caracterizado por afluência massiva da população em várias assembleias de voto, em diferentes artérias da cidade da Beira e Dondo. No entanto, há que referenciar que o processo decorre sem sobressalto até este momento em que passamos esta reportagem. Apesar de algumas incongruências que os cabeças de lista a governador teriam apresentado no período da manhã, há que referenciar que uma ronda feita pela nossa equipe de reportagem, quer no distrito de Dondo, assim como no distrito da cidade da Beira, nós constatamos uma afluência massiva da população. Aqui, os munícipes mostram-se satisfeitos porque estão a exercer o seu direito de cidadania, como dizem para as nossas câmeras. Sinto-me bem, sim, porque tive essa oportunidade de vir votar, já votei, estou feliz. Como é que se sente depois de já ter exercido os seus direitos cívicos? Não me sinto-me tão feliz com o dia de hoje, o dia da vitória para mim. Gostei a esse privilégio, é muito bom. O dedo está pintado? Sim. Queria mostrar? Sim, está aqui. E como é que se sente? Qual é a mensagem para os outros que ainda... A mensagem que eu posso deixar para mais cidadãos que ainda estão por vir, por favor, que ainda está em casa devia aparecer para votar, mas bem votando. Sim, é o nosso privilégio. Depois do voto, o sorriso era notório para quem depositou a sua esperança nas urnas, na expectativa de assistir melhorias na governação nos próximos 5 anos. Sofremos muito drogueira, muito mesmo. Até nós estamos vendo, essa idade, sofremos muito drogueira, não tem nada. Viu? Agora a criança cresceu já cegueira, está mudando também. Tipo, a comida está mais cara, tá vendo? Eu penso que abaixa mais comida. As crianças nas escolas, que abaixa mais o quê? O custo de vida. Apesar de ter se relatado algumas incongruências no processo, há que referenciar que este processo decorre na normalidade. Sobretudo, por exemplo, aqui neste ponto onde nos encontramos, existe uma afluência massiva da população e há que também olhar que as pessoas estão de forma árdua a aderir ao processo. Decorre esta quarta-feira em todo o território nacional e na diáspora o processo de eleição do futuro presidente da República, deputados da Assembleia da República, membros das Assembleias Provinciais e governadores provinciais. Na cidade de Maputo, a TV Focus escalou a escola secundária Josina Machel, um dos postos de votação, com seu termômetro para medir a afluência e o pulsar dos eleitores. Estes dizem estar cientes a quem votar e esperam ver melhorias em vários setores de desenvolvimento nos primeiros 100 dias de governação, caso vença o seu candidato. A escola secundária Josina Machel conta com 5 mesas da Assembleia de Voto. Se o pai está aqui, significa que já está ciente em quem votar. Claro, sim. Estou aqui para exercer aquilo que é o meu direito, né? Voto e pronto, estou ciente em que eu vou votar. É sabido que o voto é secreto. Qual é a expectativa do seu candidato? Espero que tenha mais votos e ganhe, né? Nós temos tudo para nos tornar desculpa o exemplo, mas uma próxima Kigali em termos de qualidade de cidade, ok?
E a minha expectativa é essa, e por isso acordei muito cedo e vim aqui à mesa, não é? A que hora chegou e como é que vê o processo? A fila está a andar com maior flexibilidade? Eu cheguei às 6h30 e olha, estou numa mesa de azar. Digo isso porque o escrutínio para sempre que chega alguém que tem que entrar para frente. E pronto, nós vamos aguentando até onde podemos e der-nos a oportunidade de lá estar e iremos exercer o nosso dever cívico. Caso vença o seu candidato, nos seus 100 dias de governação, o que gostaria de ver a melhorar? Meu candidato sempre vai vencer. E os 100 dias vai dar continuidade ao projeto que ele já iniciou, que ele já projetou, digo. Então, ele vai nos ilustrar, porque acompanhamos durante a campanha eleitoral o que ele vai fazer, etc. E com a honestidade que se caracteriza ao candidato, ao nosso candidato, ao meu candidato, espero que não vai decepcionar a ninguém. Chegou a que horas, minha mãe? É por causa da idade, não demorei muito tempo. Foi uma grande bênção. E como é que foi o processo? O processo é muito simples. E temos que depositar o voto com muito amor. Então, e confiando em Deus. Refira-se que são esperados mais de 17 milhões de eleitores neste processo.